Olá, gente! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse painel aqui, ó, que é uma bolsa. Olha só que legal. De capivarinha. Essa daqui é uma bolsa transversal lá da Ponto X Tecidos, tá? Vocês conseguem adquirir no site da Ponto X e utilizando o meu cupom vocês têm desconto de 7%. É só colocar lá, Mimos da Pri, tudo maiúsculo, pra vocês poderem adquirir o painel de vocês, tá bom? Então vem comigo que eu vou ensinar o passo a passo, vou mostrar pra vocês todo o material que vocês precisam pra poder fazer. Para fazer essa bolsa, a gente vai precisar de um regulador de alça, um quadro. Eu vou utilizar aqui um pedaço de alça chique de 8 centímetros para poder colocar. A alça vai ser no tamanho de 1,20 m. O zíper no tamanho de 40 centímetros. E um cursor. E para forro dessa mochila, dessa bolsinha, eu vou utilizar o bagum. Eu vou fazer o recorte e já venho mostrar para vocês. Aqui eu já tenho as 4 partes recortadas já com forro e agora eu vou passar uma costura toda a volta. Em volta da parte de trás, em volta da parte da frente, que é essa parte aqui, em volta dessa parte aqui do arco, que é onde a gente vai colocar o zíper. E a única parte que eu não vou passar é essa daqui, que é a parte do fundo. Porém, essa daqui eu vou ter que cortar exatamente o mesmo tamanho, tá? Então, vou deixar assim, cortando o bagulho no mesmo tamanho. Já as outras eu vou deixar uma sobrinha pra poder fazer a costura. Então, vamos lá costurar comigo? Fazer uma costura a toda volta com um pesponto. Como se fosse um pesponto, apenas pra prender a peça. No ponto maior, utilizando a linha de poliamida 60. A agulha que eu estou usando é a agulha 18. E aí, você vai ajeitando direitinho. Bem na pontinha, apenas pra prender, tá, gente? Vai ajustando. E aí, eu vou fazendo isso a toda volta. Já passei a costura toda a volta, a parte principal, a parte aqui, ó, que a gente vai encaixar aqui o zíper, e a parte de trás. Depois é só refilar o excesso, tá? Eu vou refilar esse pedacinho aqui. Gente, uma coisa que eu não falei pra vocês. Dá pra fazer sem vivo, mas essa daqui eu vou colocar ao vivo, tá? E aí, vocês podem colocar ao vivo só na parte da frente, igual eu vou fazer, ou também pode colocar na parte de trás. Eu não gosto de colocar na parte de trás, mas quem quiser... Coloca nessa parte aqui que eu tô fazendo o recorte também, tá? Então, dá pra colocar ao vivo tanto nessa parte quanto nessa parte aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou marcar os meios. Então, eu venho aqui, dobro a minha peça, localizo o meio e faço um piquezinho. Isso antes de colocar ao vivo, tá, gente? Porque aí vai facilitar, mesmo depois que você colocar ao vivo... Vai dar pra ver. Aqui a parte de cima. Vou fazer isso também nessa parte aqui da frente. Eu tô fazendo ela bem simplesinha, só pra vocês aprenderem a fazer a montagem, porque depois vocês podem colocar bolsinho dentro, que nem eu faço quando eu vou vender nas feiras. Essa parte aqui de trás, ó, eu costumo colocar um bolso aqui, pra pessoa poder colocar documento celular, tá? Mas essa peça aqui que eu vou fazer, ela vai ficar disponível lá na loja da Ponto X Tecidos, então vocês podem ir lá dar uma olhada depois pra poder ver como que vai ficar. Então, marquei o centro aqui. Essa daqui também eu vou marcar o centro nessa parte interna aqui, que é onde a gente vai colocar o zíper. E aqui nessa partezinha de cima, olha. Agora, eu vou colocar ao vivo na parte principal, aqui a toda a volta, antes de colocar o zíper. Então, depois de costurar ao vivo, olha como é que fica a nossa peça. Vai ficar assim, tá? Vai dar um encaixe perfeito, lembrando que aqui no meio deu um pique, então não esconde, ó. Vocês conseguem ver da mesma forma. Agora, eu vou reservar essa parte aqui e eu vou começar a fazer a parte da alça. E pra fazer a alça, eu vou utilizar aqui o regulador. Vou passar aqui no meio.
fazer assim, ó. Deixa eu queimar essa partezinha aqui, pra ela não ficar desfiando, senão vai ficar desfiando eternamente. Ó. Aí eu viro essa partezinha aqui pra dentro e passo uma costura aqui pra poder prender. Quem tiver balancinho, dá pra colocar rebite também. Vou cortar aqui esse excesso. Deixa eu pegar o meu... Não sei onde eu coloquei a tesoura de arremate. Depois de fazer assim com a alça, eu vou pegar outra ponta, deixando ela bem reta pra ver como que ela vai ficar. E vou passar o quadro aqui dentro. Depois eu vou vir aqui novamente e fazer isso. Ela vai ficar exatamente assim. Aqui eu tenho que esticar toda a minha alça e ficar dessa forma, sem ficar torcida, tá? Aqui embaixo a gente vai colocar esse pedacinho aqui de 8 centímetros e a gente vai passar uma costurinha aqui de segurança só pra prender. E aí depois a gente já vai passar na nossa peça. Ó, então assim ficou a nossa alça, tá? Eu vou colocar ela primeiro na parte de trás, que é essa parte aqui. Então, pra poder colocar ela aqui, eu vou vir aqui, ó, na parte central, vou passar uma costura aqui pra prender. Peraí que agora... Deixa eu segurar aqui com o clips. Agora a minha linha soltou rapidinho, gente. Ó. Pronto. Prendi a parte de cima da alça. Vou confirmar que aqui ela vai estar retinha, que ela não vai estar torcida. E aí eu gosto de colocar ela aqui no meio onde eu dei o outro pique, tá? Mas se você quiser, você pode jogar ela pro ladinho e aí você vai utilizar ela só de um lado, ou jogar pro outro ladinho e utilizar só do outro. Eu gosto de deixar aqui no meio, tá bom? Então deixa eu vir aqui, costurar aqui no meio. E assim aqui já tá pronta a nossa parte de trás. É bom a gente queimar aqui, que a gente já vai selar a ponta da linha e também já vai selar essa alça que ficou aqui. A mesma coisa do outro lado. Vou cortar essa parte que tá desfiando. Já vou selar a linha e selar a alça. Vai ficar assim então, tá bom, gente? Olha. Aí o que eu vou fazer? Pra poder costurar depois, eu vou jogar ela aqui pro centro... Porque depois a gente vai precisar fechar essa bolsa, né? Então, eu já vou deixar ela aqui presinha já com clips. E vou deixar ela reservada. Agora, a gente vai poder fazer essa parte aqui. Eu vou passar todo o zíper aqui na parte de dentro. E eu vou deixar uma partezinha assim pra fora de 1,5 centímetros, só pra gente poder fazer o encaixe do cursor, tá? Ó, a gente vai fazendo a costura toda a volta. Como essa parte é mais arredondada, a gente vai deixando a parte mais retinha. Conforme vai rodando, a gente vai passando. Bem devagarzinho, assim, ó. E assim a gente vai ajustando. Eu vou precisar passar aqui o acabamento do viés de boneon. E aí eu vou acabar perdendo essa marcação central que eu dei o pique. Mas por que eu deixei o pique aqui? Porque eu já sei onde é a parte central da minha peça. E a partir daí, agora eu vou marcar o meu zíper
pra eu poder localizar o centro da minha peça, que aí depois eu vou encontrar com uma outra parte. Ó. Então, vai ficar assim, o zíper dessa forma. Aí, o que que eu vou fazer? Vou passar o viés de boneon aqui e vai perder esse centro, essa marcação do meio. Então, antes de perder, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um risco aqui com a caneta fantasminha, aonde tá aqui, ó, o meio, eu vou fazer um risco, que assim eu não perco essa parte, eu risco tanto esse lado do zíper quanto o outro. Ó, fiz a marcação aqui com a caneta fantasma, depois a gente só aquece e some. E agora eu vou fazer o acabamento aqui com o viés de boneon. Então, eu vou envolver aqui, ó, e vou passar uma costurinha aqui novamente por dentro, aonde eu fiz, aonde eu passei o zíper. E aí, eu já venho mostrar pra vocês. Olha, gente, eu passei o viés de acabamento. E aí, como eu falei pra vocês, provavelmente ia sumir aqui, né, a parte do pique, ó. Mas aqui, como ficou marcadinho de caneta fantasminha, a gente não vai perder a parte central da nossa peça, tá? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou jogar esse viés pra dentro, assim, e vou passar o pesponto aqui pra poder assentar. Ele vai costurar aqui, ó, e vai ficar essa costurinha aqui assim, ó. Então, eu vou fazer essa costura aqui e já venho mostrar pra vocês também como que fica. Esse ponto aqui que eu vou fazer é de um pé de máquina, tá? Eu vou jogando o viés pra dentro, pra poder assentar esse viés, ele não atrapalhar o nosso zíper na hora que a gente for... Na hora que a gente for abrir, na hora que for passar o cursor, tá? Então, eu venho assentando ele assim, ó. Vocês vão jogando assim pra dentro, vai ajeitando. Ó, fizemos todo o pesponto. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? E aqui, ó, o viés ele já ficou presinho, então não vai atrapalhar na hora que você for passar o cursor. Eu já vou colocar o meu cursor aqui, pra gente não esquecer e fechar depois sem passar o cursor. Escolhi aqui um cursorzinho de capivara também, pra gente poder colocar. Então, vou jogar o cursor vai ficar aqui no meio, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela parte que eu não juntei e vou colocar aqui, ó. E vai bater certinho, ó. Aqui, a ponta com o meu zíper. É só passar a costurinha aqui. Depois a gente vai fazer a união aqui do bagum com bagum, direito com direito. E passar a costurinha novamente. Eu já vou fazer tudo junto, que eu acho mais prático. Lembrando que o forro tem que ser do mesmo tamanho, tá, gente? Dessa parte do folha aqui. Pra bater certinho. Ó. A gente vai ajustando. Essa parte aqui do zíper a gente já pode cortar o excesso. Aí, agora a gente vai virar pra cá e vai rebater aqui.
vai fazer e vai ficar assim, tá? Aí do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui direito com o direito do sintético, direito com o direito do bagum e passar a costurinha. Ó, gente, depois que eu prendi os dois lados, agora eu vou passar um pesponto aqui, igual eu fiz desse lado. Vou fechar aqui a lateral e vou fechar essa parte aqui também, tá? Então, eu vou começar fechando essa lateral aqui. Bem na beiradinha, só pra poder prender o forro na parte principal. Aí, a mesma coisa eu vou fazer aqui nessa parte de dentro. Vou vir fechando. Peraí que aqui saiu minha linha de novo. Olha, gente, vai ficar dessa forma, tá? Costuradinho. E agora, o que que a gente vai fazer? Vai encaixar a parte do bolsinho da frente. Aí, aqui vocês vão achar o meio. Em cima, a gente já achou. Aqui, ó. Em cima, a gente já achou, porque tá marcadinho, né? Aqui de preto. E aqui embaixo, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou marcar o centro nessa parte aqui de baixo que a gente colocou o fundo agora. Agora, eu vou fazer o encaixe. Vou clipar tudo, ó. Vou achar aqui a parte central, que tá com pique, e o meu risco. E aí, eu já vou clipando e prendendo esse zíper aqui a toda volta. Depois que eu prender tudo com o clipe, aí eu passo a costura. E aí, depois eu venho mostrar pra vocês, já pra poder fazer o acabamento dessa parte também. Costurei, ó, a parte do bolso principal. Agora eu vou fazer o acabamento aqui com viés. E aí depois eu vou jogar aqui pra frente assim, ó. Tá? Mas antes, deixa eu fazer o acabamento aqui, ó, com viés. E aí eu vim mostrar pra vocês como que a gente vai encaixar a parte de trás aqui nessa parte maior, tá bom? E o acabamento ficou assim, gente, ó. A gente tá quase na parte final da nossa bolsa. A gente vai manter ela assim. A gente vai utilizar esse pique aqui de baixo pra encaixar aqui no pique na parte de baixo da nossa bolsa, tá? Lembra, ó. E o pique de cima na parte de cima. Então, a gente vai vir aqui e prender pique com pique, tanto em cima quanto embaixo. Vamos prender a toda a volta dessa bolsa, passar a costura, passar o viés de acabamento e desvirar. Eu vou ir lá fazer com vocês. E agora sim, finalizamos a nossa bolsa. Deixa eu arrumar a câmera aqui pra vocês poderem me ver. Assim, agora sem filtro. Eu vou abrir a bolsinha pra vocês, ó. Tirar aqui o clipe da alça, a gente vai desvirar e eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Deixa eu tirar aqui essa visão da bagunça de vocês, né? Se vocês tiverem dificuldade pra desvirar a bolsinha, vocês podem utilizar um secador, tá? Que vai dar vai deixar o material mais maleável pra vocês poderem desvirar. Mas ficou pronta a nossa bolsinha. Ó, a nossa transversal. Fechar aqui. E aí vocês regulam aqui conforme o tamanho. E aí vocês podem levar na frente ou atrás. E assim ficou a nossa bolsinha.